agora, gente, essa notícia acabou de ser confirmada aqui pela imprensa. A própria Polícia Federal acabou de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? A casa caiu pro filho do Lula. Atenção, atenção, notícia urgentíssima. A própria Polícia Federal acabou de confirmar uma notícia terrível para o Lulinha. E é claro que eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes aqui nesse boletim. Essa notícia tremeu, fez Brasília tremer. Nesse dia de hoje eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes. E o ministro André Mendonça, que acabou de tomar aqui uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Na verdade, essa decisão do Mendonça chocou o Brasil inteiro. Claro que eu vou trazer também essa informação completa que é de grande interesse de todos vocês. Pessoal, membro de dentro do governo Lula acaba de admitir que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, deu um golpe no Lula da Silva. Membro de dentro do governo Lula admitiu que o Lula levou um golpe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e é claro que eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. E também tem uma notícia terrível que acabou de ser confirmada sobre o ministro Alexandre de Moraes. De verdade, uma tragédia acabou de ser confirmada sobre o ministro Alexandre de Moraes, que eu também vou trazer nesse boletim para todos vocês. Claro, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, dando início aqui com as informações. Clima de desespero dentro do STF, gente, tá? Vejam só o malabarismo que estão tentando fazer para proteger, blindar o ministro Alexandre de Moraes. Fachin autoriza a AGU a defender Brasil em processo da Rumble contra Moraes. Processo até mesmo da Trump Media, né? Processo da empresa de Donald Trump também contra o Alexandre de Moraes. Isso aqui, gente, só tem um nome para mim, é desespero. O presidente da Suprema Corte, o Edson Fachin, ele autorizou que a AGU, a Advocacia Geral da União, onde estava lá o Jorge Messias, a defender o Alexandre de Moraes, gente. Que desespero. Tá aqui a informação. Ó, o presidente do STF, Edson Fachin, autorizou a Advocacia Geral da União. Isso aqui, gente, tá? Vai ser... É tudo pago com dinheiro nosso, tá? A AGU, aquele pessoal que tá trabalhando lá, recebe um salário. Somos nós que pagamos o salário de todos eles. Vocês sabem disso, né? Então, nós vamos pagar, tá? Pra AGU defender o Alexandre de Moraes. É um tapa na cara da sociedade, né? Mas é isso. Então, o Edson Fachin autorizou a AGU a representar o Estado brasileiro em uma ação movida pela plataforma Rumble e pelo grupo Trump Media nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O processo corre no Tribunal de Justiça da Flórida. Na ação, as duas empresas tentam barrar as ordens, né, de restrição e bloqueio. Até aqui vocês já sabem, mas o principal aqui, gente, tá? É o tapa na cara da sociedade. O Alexandre de Moraes toma decisões que atropela a soberania do governo americano, que essa é a grande preocupação. Ele deu ordens para plataformas americanas derrubarem perfis, desmonetizar de cidadãos que estão morando, cidadão americano, que moram lá nos Estados Unidos, atropelando a soberania dos Estados Unidos. E agora, eles estão acionando o Alexandre de Moraes na justiça, e o Alexandre de Moraes, quem que vai proteger ele? A AGU. A AGU, que seus representantes são pagos com o nosso dinheiro. Nós vamos pagar para a AGU proteger o ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma vergonha, gente, tá? Uma humilde opinião. E agora, gente, Marina Helena, hoje ela tá inspirada. Marina Helena destruiu, esculhambou e detonou Lula, mas bateu forte dessa vez, vejam só. Tá vendo esse precipício? O prejuízo dos Correios bateu 3,2 bilhões de reais nos 3 primeiros meses de 26. Prejuízo quase 90% maior que no mesmo período de 25. Lembrando que em 25 o rombo foi de 8,5 bilhões, disparado o maior até agora. Nesse ano, se mantiver o ritmo do primeiro tri, pode ultrapassar os 15 bilhões.
Piora, para cobrir esse rombo, a empresa tem recorrido a empréstimos com juros altos. Os Correios já pegaram 14 bilhões em empréstimos em 25 e devem tomar mais 8 bilhões até o fim desse mês. 22 bilhões no total. Tudo com garantia do Tesouro e juro de 115% CDI. Ou seja, só os juros dessa brincadeira passam de 3,6 bilhões por ano. A farra dos Correios está enchendo o bolso dos bancos e vai terminar numa conta bem salgada para você. Mas não surpreende. Até meados do ano passado, os Correios eram comandados por Fabiano Silva, o famoso churrasqueiro do Lula do grupo Prerrogativas. Vale lembrar alguns gastos que chamaram a atenção mesmo para padrão de estatal em governo petista. 200 milhões para Vale Peru, 6 milhões para o Lula Palusa, 4 milhões para uma turnê do Gilberto Gil, teve até dinheiro para uma feira do livro em Bogotá. O novo presidente, Manuel Rondon, disse que arrumaria a casa, mas o rombo só aumentou. Segundo o Haddad, o motivo das crises é os Correios entregarem cartas. Olha, nós temos basicamente um problema nos Correios hoje. E hoje o Correio está um passivo de ter que entregar as cartas, né, para quem usa ainda o Correio nas regiões mais remotas do país. Ele tem um ponto. A estatal, ao contrário das concorrentes privadas, é obrigada a entregar cartas. Ele só esqueceu de dizer que sempre foi assim, mas que durante o governo Bolsonaro a estatal passou a ter lucro. Naquela época, nós chegamos à conclusão que não fazia nenhum sentido ter uma estatal competindo com empresas de logística privadas que entregam mais rápido sua encomenda por um preço menor. Por isso, a solução para evitar um rombo cada vez maior foi privatizar. Mas aí é menos uma estatal para lotear, afundar e servir de palco para corrupção. Vamos lembrar que nos Correios nasceu o Mensalão. Sem falar no escândalo do Postales, o fundo de pensão dos funcionários devastado por investimentos criminosos, incluindo títulos da Venezuela de Maduro e da Argentina de Kirchner no governo Dilma. A conta é paga pelos funcionários até hoje. Mas ele tá contrariado com esse desconto aí. R$ 247 a menos todo mês para cobrir o rombo no Postales. Isso deixa claro por que Lula desistiu de privatizar e por que se depender dele, o rombo vai aumentar. Afinal, quem paga a conta somos nós. Compartilha esse vídeo. Gente, eu fico imaginando, gente, tá? Vocês que estão aí do outro lado mexendo. Os esquerdistas, tá? Os lulistas. Sabe aquele pessoal que fez o L, pediu volta pro Lula? O Lula destruiu os Correios. O Lula acabou com os Correios. Uma hora dessa dá saudade do Bolsonaro, porque mesmo passando por uma pandemia, maior crise sanitária mundial, gente, na época do Bolsonaro, os Correios estavam até comprando avião. Estava dando lucros, mesmo passando por uma pandemia. Agora, a gestão do Lula não teve pandemia, não teve nada que justificasse. E os Correios, rombo atrás de rombo. Tem que ser muito incompetente. Na fila da incompetência, o Lula deve ter passado 1 zilhão de vezes, porque nada justifica. Tem que ser muito incompetente para deixar... Ou seja, o Lula destruiu os Correios, acabou com os Correios. Definitivamente o Lula é uma tragédia para o Brasil. E agora, gente, eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque o que eu vou trazer aqui agora para vocês vão ficar de queixo caído. É estarrecedor o nível do desespero de ministros do STF com relação ao escândalo, para abafar, para melar, para acabar com o CPMI do Banco Master, para tentar impedir que pessoas sejam presas, envolvidas com o escândalo do caso Master. E, gente, eu parto daquela premissa que, se eles estão nesse desespero todo, vocês vão entender, porque a matéria aqui está explicando maravilhosamente bem. Se eles estão tão desesperados para enterrar o escândalo do caso Master, é porque a coisa é muito pior do que a gente imaginava. Isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro esgoto, só que aqui é do judiciário. Vejam, gente, tá? O nível do desespero deles para acabar, para enterrar com o escândalo do caso Master. Assistam, que é o vídeo mais grave que vocês vão assistir hoje. Agora surgiu um embate entre 2 ministros muito poderosos dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso, e o decano do Supremo,
o ministro Gilmar Mendes. Vou trazer para vocês agora uma apuração minha e do César Feitosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu vistas das prisões do pai e do primo de Daniel Vorcaro e pretende abrir um embate sobre o que ele chama de os métodos do relator do caso, o ministro André Mendonça. Segundo nós apuramos, eu e o César, Gilmar vai avaliar se as prisões alongadas da família do ex-dono do Banco Master estão sendo utilizadas para forçá-lo a uma delação premiada mais ampla. Para o entorno do ministro, esse método foi utilizado lá na Operação Lava Jato e seria preciso averiguar o risco de estar sendo repetido no caso Master. Gilmar citou o que chama de métodos lavajatistas. No caso Master, em um outro momento, ele fez referência à Força Tarefa de Curitiba ao criticar o vazamento de informações sobre as investigações que atingem Vorcaro e citam 2 ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Vou pedir só para vocês subirem aqui o TP mais um pouquinho, para eu trazer um pouquinho mais de informação. Sobe só mais um pouquinho para mim, por favor. Isso. Muito obrigada. O que está acontecendo nesse caso? Para eu explicar para vocês. O ministro André Mendonça, ele pediu a prisão preventiva do pai do Daniel, transformou, a prisão de prisão temporária em prisão preventiva do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, e do primo de Daniel Vorcaro, Felipe Vorcaro. Ele votou para transformar. E Gilmar Mendes pediu vistas em ambos os casos. O pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, ele está sendo acusado de continuar pagando aqueles grupos que ficaram conhecidos como a Turma e os Meninos. São os grupos que eram pagos ali, que eram uma espécie de contratados pelo Daniel Vorcaro para fazer serviços como ameaçar pessoas, fazer espionagem. E Henrique Vorcaro teria feito esses pagamentos, mesmo depois do filho estar preso. Já Felipe Vorcaro é apontado como o articulador financeiro do grupo e tentou fugir em um carrinho de golfe em sua casa, em Trancoso, ao ser abordado pela Polícia Federal. Então, para o ministro André Mendonça, essas duas questões, a contemporaneidade e a força, o perigo de ameaça que foi empregado, justificariam as prisões preventivas. E o ministro Gilmar, ao pedir vistas, está pretendendo questionar isso. Qual o contexto que isso se insere? A Polícia Federal rejeitou a colaboração premiada de Daniel Vorcaro com a alegação de que o ex-banqueiro estaria protegendo políticos e oferecendo menos do que os investigadores já descobriram. Já a Procuradoria-Geral da República segue negociando. Deixa eu chamar o César Feitosa. Sabe o que me deixa assim mais chocada nessa informação que a Raquel Landim acabou de revelar aqui pra gente? É que, inclusive, eu estava até vendo um jurista falando sobre essa matéria aqui há poucos instantes. Parece que a preocupação do ministro Gilmar Mendes para que ele quer saber se o pai do Daniel Vorcaro, se o primo do Daniel Vorcaro não estão sendo torturados. Será que eles estão sendo torturados? E eu fico pensando assim, será que o Gilmar Mendes está preocupado, né? Está preocupado com o pai e com o primo do Daniel Vorcaro. Gente, onde que estava essa preocupação toda quando o Mauro Cid estava preso? Os ministros estavam preocupados se o Mauro Cid estava sendo torturado dentro da prisão? Estava sendo ameaçado para delatar? Porque muitos juristas interpretaram que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou o Mauro Cid, né? Seu pai, sua mãe, sua filha, vê lá o que você vai falar, conta tudo. Aquilo ali foi interpretado como uma ameaça. E onde estava o ministro Gilmar Mendes, que está preocupado com tortura? No caso do Felipe Martins. No caso do Felipe Martins, que ficou dias, parece que em uma solitária, tudo escuro. E aí, gente? Aquilo ali, para mim, a gente pode interpretar como tortura. E agora o ministro Gilmar Mendes, eu fico me perguntando, onde está o ministro Gilmar Mendes com relação ao Felipe Martins? Por que ele não tem essa preocupação? Nossa, será que o Felipe Martins está sendo torturado?
lá dentro da prisão ou foi torturado em algum momento? Será que o Mauro Cid foi ameaçado? Será que ele foi torturado? Por quê? Mas agora não. No caso, na época, sobre Felipe Martins e Mauro Cid, zero preocupação. Mas, como é o pai do Daniel Vorcaro e o primo do Daniel Vorcaro, nossa, vamos investigar, gente. Tem alguma coisa errada acontecendo? Eles estão sendo ameaçados? Eles estão sendo torturados? Como é que eles estão sendo... Em circunstâncias eles foram presos? Gente do céu, eu tô impressionada com o nível de preocupação com os anjinhos, né? Que ela acabou de elencar, pai do Daniel Vorcaro, continuou fazendo pagamento para a rede criminosa. O primo Daniel Vorcaro, a gente fugiu da polícia. A polícia estava indo lá para fazer busca e apreensão, levaram celular, laptop, computador, levaram tudo. Fugiu num carrinho de golfe. E os Gilmar Mendes preocupados. Meu Deus do céu, gente. Como que a gente não fica chocado com a situação dessa? Coloca aqui embaixo a opinião, gente. Parece um desespero. Daniel Vorcaro, pai do Vorcaro, primo do Vorcaro. Meu Deus. E a grande preocupação é de fazerem a mesma coisa que fizeram lá com o escândalo da Lava Jato. Vamos encontrar um jeitinho, vamos acabar com a Lava Jato. E agora a grande preocupação é, vamos arrumar um jeitinho, porque vamos acabar com o escândalo do Master. Pelo menos essa impressão que dá, gente. Essa impressão que dá. É desespero. Vamos lá, gente. E integrante de dentro do governo Lula admite que Donald Trump deu um golpe, que o Lula levou um golpe de Donald Trump. Integrante de dentro do governo Lula, basicamente, pelo menos deu para interpretar isso, admitiu que o Lula levou um golpe do Donald Trump. Ou seja, foi ignorado por Donald Trump. Lula foi ignorado por Trump. Ó a manchete aqui, ó. Mauro Vieira diz que Estados Unidos ignoraram argumentos do Brasil. Não é do Brasil, é do Lula. Dos representantes do Lula. Fica melhor para entender, né? Olhem só. O ministro das Relações Exteriores, o incompetente do Mauro Vieira, que tá dando para entender quem tá fazendo as relações exteriores ali, parece que é o Joesley de Batista, né? As últimas notícias aí que surgiu na imprensa. Então, o incompetente do Mauro Vieira afirmou que o governo dos Estados Unidos ignorou os argumentos apresentados pelo Brasil, pelo governo Lula, né? Nas investigações comerciais que resultaram na recomendação de novas tarifas contra produtos brasileiros. Segundo o chanceler, a decisão foi tomada antes do fim do prazo de negociação de acordo entre os presidentes Lula e Donald Trump. Eles estão acusando Donald Trump de ter dado um golpe. Tipo, olha, a gente tinha um prazo, você deu um prazo pra gente. E antes de terminar o prazo, você foi lá e tomou essa decisão. Então, basicamente, eles estão acusando o Trump de ter dado uma apunhalada nas costas do Lula, de ter dado um golpe no Lula. E aí, gente? O que é que vocês acham? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Eu vou trazer uma outra informação aqui. Daqui a pouco, gente, tá uma bomba contra o Lulinha, que acabou de ser confirmada. Mas antes, eu vou trazer aqui uma informação para vocês que eu tô chocada com a rapidez da justiça brasileira quando é para ferrar e lascar com um espectro do lado aí da política. Olha só que interessante. Moraes pede a Flávio Dino que marque julgamento de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, no período da manhã, o Alexandre de Moraes pediu ao Flávio Dino para que ele marcasse o julgamento do Eduardo Bolsonaro. Eu pensei assim comigo, gente, vai vir feriado, eu acho que eles vão deixar essa decisão lá para semana que vem, né? Mas não, gente, tá? Parece que eles estão loucos para deixar o Eduardo Bolsonaro realmente inelegível de uma vez por todas, porque vai que dá um azar aí deles e o Eduardo cai lá no Senado Federal, né? Então tá aí. Foram rápidos. Flávio Dino marcou para o dia 16 de junho julgamento de Eduardo Bolsonaro na STF. Ou seja,
No período da manhã, o Moraes pediu o Flávio Dino que tomasse decisão. E, gente, não ficou para depois do feriado, não. Estão com pressa, estão desesperados. Já foi marcado. Então, vocês estão entendendo que quando eles querem, a justiça funciona. Mas, ó, muito, muito bem. Mas numa velocidade da luz. Uma velocidade sem precedentes. Chocada com isso aqui. Quando era para investigar os criminosos do INSS, era uma morosidade. Quando o PGR teve que dar lá, né, o aval para prisão do Daniel Vorcaro, ele nem viu. Falou, não, gente, não tem motivo para prisão ainda. Demorou a dar resposta. Uma morosidade. Mas no Flávio, não. Tem que ser, ó, em 2 tempos. Vamos falar sobre o Lulinha agora, gente, tá? A casa tá caindo pro Lulinha, gente. A coisa tá ficando feia. Novo depoimento de testemunha à Polícia Federal confirma relação de Lulinha com o careca do INSS, gente. A coisa tá ficando feia pro Lulinha. Tá aqui na Gazeta do Povo, ó. A publicitária Daniele Miranda Fonteles confirmou em depoimento à Polícia Federal que o Lulinha participou de viagens e visitas a instalações industriais em Portugal ligadas a um projeto empresarial do careca do INSS. O conteúdo de seu depoimento foi revelado pela revista Veja e confirmado pela Gazeta do Povo. Segundo Daniele, que prestava consultoria ao empresário, o filho do presidente Lula, o Lulinha, esteve presente em agendas relacionadas à implantação de uma fábrica de produtos à base de cannabis no país, cannabis, né, no país europeu. De acordo com o relato dela para a Polícia Federal, o Lulinha teria participado de visitas como convidado de Antunes, apontado pelos carecas como figura central no esquema que desviou bilhões em recursos de aposentados e pensionistas. A consultora afirmou, porém, que ele não costumava participar ativamente das negociações, nem desempenhava papel operacional nos encontros realizados durante as visitas técnicas. Daniel relatou ainda que se mudou para Portugal em 2019, passou a atuar na gestão de negócios de brasileiros interessados em empreender na Europa. Foi nesse contexto que conheceu o careca do INSS e passou a colaborar na estruturação de projetos. E nisso tudo, o Lulinha enfiado, atolado até o pescoço. Viajou com o careca do INSS para a Europa. Tem a acusação de que ele recebia 300 mil por mês. Teve também a acusação de um pagamento de 25 milhões. Claro, a polícia está investigando absolutamente tudo. Porém, novo depoimento de testemunha à Polícia Federal traz aí não traz uma notícia muito boa para o Lulinha, não, gente. Se a coisa estava ruim, tá piorando drasticamente aí para o Lulinha. Rony Gabriel, que acabou de soltar uma bomba contra o Lula, gente, tá? Lula traiu o Brasil para ajudar o crime organizado? Como assim? Gente, a situação é muito pior do que a gente imaginava. Por que é que vocês acham que o Lula ficou desesperado com essa decisão do Donald Trump, do Marco Rubio, em enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas? Por que que o Lula ficou tão devastado, furioso e revoltado? Vocês não têm noção do que o Rony Gabriel descobriu e vai revelar tudo. Tintim por tintim agora para vocês, vejam só. Decidiu usar a estratégia mais canalha que eu já vi na minha vida para vencer uma eleição. Lula decidiu usar a estratégia mais canalha que eu já vi na minha vida para vencer uma eleição. Eu vou contar ela para vocês. Pega a pipoca, segue o Rony. Esse vídeo vai ser curto, mas dá uma olhada nisso daqui. Os Estados Unidos estão propondo uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Mas olha o detalhe. O governo Trump concluiu uma investigação que começou em julho de 2025 e falou em práticas irrazoáveis que oneram ou restringem o comércio do país. Bom, vocês lembram dessa foto aqui? Tão comemorada pela esquerda, comemorada pelo governo Lula. Quando o Lula foi falar com Trump há algumas semanas, ele teve a cara de pau de sair da reunião e dizer que não teve resultado nenhum. Uma reunião que foi marcada por Joesley Batista. Sim, eu deixei claro aqui para vocês, o Lula foi lá apenas para tratar da questão da JBS dos seus amiguinhos e oferecer até terras raras em troca de uma investigação que ocorre nos Estados Unidos contra a própria JBS.
Bom, investigações concluídas, um problema muito sério, um problema diplomático brasileiro que é de responsabilidade total do presidente da República, correto? Só que aí teve um problema. Qual foi o grande problema? O Flávio, na semana passada, conversou com Donald Trump e um dia depois, os Estados Unidos declararam PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, que também é um clamor da população brasileira. O detalhe é o seguinte, olha só a diferença. A reunião do Flávio foi tratado apenas sobre essa questão de segurança pública, até porque não tem muito que se tratar de tarifas, porque isso é responsabilidade do presidente da República. É óbvio que nenhum brasileiro quer ver nós sendo taxado, nossas empresas não podendo exportar e assim por diante. E na reunião do Lula, nada foi dito, não teve entrevista, não teve nenhum tipo de resolução. O que o Lula está trabalhando agora? Para reverter as taxas? É aí que vem o pulo do gato. Os Estados Unidos propõem uma nova tarifa e o Lula ataca Rubio por tarifaço e diz que vai mandar carta a Trump e ameaça procurar outros parceiros. Eu nem ia ao G7, mas agora eu vou. Ao invés de procurar uma via diplomática para retirar as tarifas e fazer o trabalho dele, ele está criando uma narrativa de que a tarifa é culpa do Flávio. Porque a própria matéria diz que isso começou em julho do ano passado. O Flávio sequer tinha visitado Donald Trump. E para piorar, ele critica e xinga o governo dos Estados Unidos ao invés de procurar fazer uma articulação. Só que eles foram fazer uma articulação para outra coisa. Quer ver do quê? Comissão do governo Lula viaja aos Estados Unidos para tentar tirar PCC e Comando Vermelho da lista de terroristas. Para isso, eles estão fazendo negociação para o PCC e para o Comando Vermelho. A reunião que ele fez no início do ano para ajudar a JBS e seus amiguinhos, aí ele foi um cachorrinho, uma cadelinha. Agora, na hora de defender o nosso país, defender o fim das tarifas, aí ele é um leão. Aí ele ataca os Estados Unidos. E quem tem que fazer esse trabalho? O Flávio, que teve que mandar uma carta, né? E agora desesperar que o Trump atenda o seu pedido para não haver mais tarifação sobre produtos brasileiros. Ou seja, até a diplomacia do Brasil para defender as nossas empresas, quem tem que fazer é o Flávio. Porque o Lula só está se mexendo em diplomacia para ajudar PCC e Comando Vermelho. Tá entendendo o tamanho do buraco que o Brasil está enfiado? Gente, olha, uma pessoa com o mínimo de cérebro já sabe exatamente o que tem que fazer esse ano nas eleições. Sinceramente, não tem mais condições de tratar isso daqui como normal. Eu sou o Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado. Gente, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então quer dizer que para ajudar o amiguinho, né, o Joesley Batista, ele foi mansinho conversar com o Donald Trump. Prometeu até terras raras. Agora, para salvar o povo brasileiro de ser tarifado, né, com 25% ou até mais 12% porque o Lula não conseguiu combater o trabalho forçado aqui no Brasil, incompetente que é, ou seja, é uma tarifa atrás da outra. Bom, para isso aí o Lula não está nem um pouquinho preocupado, né? Para resolver o lado do Joesley Batista, dos irmãos Batistas, ele foi correndo se encontrar com Donald Trump. Mas, para tentar salvar o povo brasileiro de sofrer mais tarifas, aí o Lula, o que é que ele faz? Vai lá para tentar proteger o povo brasileiro? Muito pelo contrário, ele faz questão de atacar, faz questão de espizinhar, faz questão de comprar briga com Donald Trump. E aí, gente, tá? Do lado de quem está Lula da Silva? Do lado do povo? Bom, gente, se vocês não entenderam, eu sugiro o seguinte, volta o vídeo do Rony Gabriel novamente. Ele está explicitamente explicando quem verdadeiramente o Lula está protegendo. Aí vocês vão entender. E coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Vamos lá, porque tem mais informação. Gente do céu, esse aqui é o vídeo mais importante que você vai assistir no dia de hoje. Vejam só isso aqui. O Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de algo muito grave, mas é extremamente grave. A imprensa brasileira está fazendo uma acusação muito grave contra o Eduardo Bolsonaro. E ele mesmo fez questão de vir aqui e derrubar toda e qualquer narrativa que estão tentando emplacar contra ele para atingir o Flávio Bolsonaro. Porque, pessoal, não se enganem. Tudo que eles fizerem contra o Eduardo, o grande motivo é o quê? Atingir o Flávio Bolsonaro. Isso é o esgoto da política brasileira. Vocês vão entender assistindo até o final, porque ele vai explicar nos mínimos detalhes. Vejam só. Que fizeram uma fake news cruel contra mim para tentar beneficiar o Lula da Silva. Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês que fizeram uma fake news cruel contra mim para tentar beneficiar o Lula da Silva.
Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês, saiu em várias imprensas, essa notícia aqui, do Globo. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Aí, no mesmo sentido, depois de Metrópolis, Estado de Minas, O Tempo e vários outros. Porque é comum na imprensa, quando um fala uma coisa, outros vão replicando, sem checar a fonte daquilo que pode ser mentiroso. E nesse caso, e é mentira braba. Eu quero que vocês acompanhem comigo a resposta que eu dei numa entrevista para a Transamérica, na data de ontem, hoje, quinta, então ontem foi dia 5 de junho, quarta-feira, para vocês verem se em algum momento eu falo em substituir o Pix pelo Zelle. Ou se eu faço justamente o oposto a isso. Vamos dar uma olhada aqui? Estados Unidos, né, tem mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, o Zelle é algo semelhante ao Pix. Assim como o Venmo, tem vários outros meios de pagamento comumente utilizados pelos Estados Unidos. Então aqui quando eu abro, igual você no Brasil, quando eu abro a sua conta bancária, tem lá a possibilidade de você acessar o Pix e fazer uma transferência, aqui nos Estados Unidos tem o Zelle. É só isso que eu falei. Eu citei o Zelle para dizer o seguinte, americanos, olha só, calma aí. O que há de problema com o Pix quando vocês têm plataformas semelhantes sendo utilizadas nos Estados Unidos? Esse é um bom argumento para você botar na mesa. Agora, é claro que com Flávio Bolsonaro presidente, a gente vai melhorar muito mais esse tipo de justificativa. Por quê? Porque você vai ter um país que vai visar a parceria com os Estados Unidos, que é, né, o país estrangeiro que mais investe no Brasil. Mais comércio a gente tem com a China, mas de investimentos são os norte-americanos. Gente, tá? Mais uma narrativa que a militância da esquerda está tentando emplacar para cima do Eduardo Bolsonaro. Prestem bem atenção. Mais uma narrativa que estão tentando emplacar contra o Eduardo Bolsonaro, mas que, na verdade, a gente sabe muito bem qual que é o objetivo. Isso aqui, gente, é uma grave ameaça contra o Flávio Bolsonaro. Porque isso aqui, todo esse plano, todo esse malabarismo, tem um único objetivo: atingir o Flávio Bolsonaro. Eles querem utilizar o que eles tiverem. Se eu posso utilizar uma fala do Eduardo Bolsonaro que pode prejudicar o Flávio, por que eu não vou utilizar? Por que eu não vou deturpar? Por que eu não vou tentar emplacar essa narrativa? Vocês se lembram da fala do Lula lá? Né? Tudo depende da forma com que você cria narrativa. É narrativa. E de narrativa em narrativa, eles vão se perpetuando no poder. Porque tem gente que assiste aqui essas manchetes, que lê essas manchetes, acompanha essas informações, que acreditam, gente. Eles acreditam. Precisa um homem vir aqui gravar um vídeo e explicar e derrubar todas as narrativas. Isso é o esgoto da política brasileira, que eles são capazes de fazer para derrubar o oponente. É isso aqui, gente, tá?